Há momentos em que a alma parece um quarto cheio de vozes. Todas falam ao mesmo tempo. O medo grita, a ansiedade sussurra, a pressa empurra. E é exatamente aí, nesse caos silencioso, que só quem sente entende que tomamos as decisões mais caras da vida. Decisões feitas quando o coração ainda pulsa fora do compasso da paz. Decisões que têm cheiro de ansiedade, não de fé. Quantas vezes, na tentativa de resolver logo, acabamos criando um problema maior? É por isso que a palavra de Deus nos chama com ternura e firmeza. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5, 6. Essa não é uma frase bonita, é um freio espiritual. Billy Graham dizia: a oração é o freio espiritual em um mundo que só ensina a acelerar. Ele entendia que a pressa espiritual é tão perigosa quanto a omissão. Quando aceleramos sem orar, quando decidimos sem aquietar o coração, confundimos movimento com direção. E é nesse ponto que tantos filhos e filhas de Deus se perdem, não porque deixaram de crer, mas porque deixaram de ouvir. O coração barulhento é um mau conselheiro. Ele convence com urgência, mas engana com doçura. C.S. Lewis escreveu algo que parece ter sido escrito para os nossos dias. Deus sussurra nas alegrias, fala na consciência e grita nas dores. É o megafone de um mundo surdo. Talvez seja por isso que o silêncio dói tanto, porque nele Deus tenta nos ensinar a ouvir outra frequência. A frequência da calma, da confiança, do tempo certo. Mas quem vive num mundo que corre, não sabe esperar. O problema é que a pressa tem voz parecida com a fé, e muita gente confunde. Há uma dor silenciosa que poucos admitem, a dor de quem errou tentando acertar, a dor de quem se ajoelhou, orou, chorou, e ainda assim tomou o caminho errado. Não porque Deus não falou, mas porque o coração estava barulhento demais para ouvir. Essa é a dor de quem ora pedindo respostas, mas sem pedir transformação. O erro não está em querer saber o que fazer, mas em não querer mudar quem decide. Muitos, sem perceber, buscam em Deus um aval, não uma direção. Oram para que Ele abençoe o plano, mas não para que Ele o altere. É a busca inconsciente por controle disfarçada de fé. É quando a oração deixa de ser entrega e se torna tentativa de negociação. Senhor, abençoa o que eu já decidi, mas o verdadeiro poder da oração não está em confirmar nossas vontades, está em nos ensinar a desejá-lo acima de tudo. Há também um bloqueio emocional sutil, mas perigoso, decidir sob adrenalina espiritual. Quando a emoção decide e a razão apenas justifica, é aquela euforia disfarçada de revelação. O coração acelera, as mãos suam, parece paz, mas é pressa. A mente espiritual, porém, não confunde. Porque a paz de Deus não vem com ansiedade, e o espírito não corre atrás da pressa humana. Quando o espírito guia, há sossego até no meio do caos. A Bíblia conta que Elias, um profeta de fogo, também precisou aprender a ouvir o silêncio. Ele esperava a voz de Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio no sussurro. Foi nesse silêncio que Elias se refez. 1 Reis 19, 11, 12. Há uma lição profunda aí. Deus não fala alto para competir com o barulho da alma. Ele fala baixo para ver quem está disposto a parar. É por isso que toda decisão importante precisa nascer da oração, mas não de qualquer oração. Orar não é despejar palavras, é alinhar frequências. É o momento em que deixamos o mundo lá fora e voltamos para dentro, onde Deus nos espera. Antes de pedir direção, Deus pede silêncio, porque o silêncio é o solo onde Ele planta as respostas. Talvez você esteja agora diante de uma escolha que parece urgente.
Uma decisão sobre um relacionamento, um trabalho, uma mudança. E talvez tudo dentro de você diga, decida logo. Mas ouça, nem toda urgência vem de Deus. Há decisões que parecem salvar, mas na verdade desviam. Há portas que se abrem cedo demais apenas para testar sua paciência. Antes de entrar, ore. Antes de agir, aquiete-se. E antes de seguir para o próximo passo, quero te pedir algo. Se esta palavra já começou a tocar seu coração, se você sente que Deus está usando essa mensagem para te fazer parar e ouvir, inscreva-se neste canal. Aqui, cada mensagem é construída para falar com sua alma, com a verdade, com a compaixão e com a sabedoria que vem da palavra. Essa comunidade é um espaço para recomeçar, para respirar, para ouvir Deus de novo. Faça parte dela, porque ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Decidir rápido pode parecer coragem, mas muitas vezes é fuga. E Deus não quer que você fuja. Ele quer que você entenda. As decisões certas nascem quando a alma aprende a esperar. E é sobre isso que vamos falar. Como orar antes de decidir, como ouvir o que o Espírito sussurra quando o coração ainda está barulhento. Porque a oração certa, feita na hora certa, é o primeiro passo de toda sabedoria. Antes de decidir, ore para que Deus revele o motivo escondido do seu pedido. Há algo profundamente misterioso no coração humano. Às vezes, achamos que sabemos o que queremos, quando, na verdade, apenas tentamos aliviar uma dor que ainda não entendemos. Quantas orações, no fundo, são apenas tentativas de controlar o incerto? Quantas decisões nascem não de fé, mas de medo? É por isso que o salmista orou com tanta coragem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Antes de decidir, é preciso permitir que Deus revele o motivo escondido do pedido, porque toda decisão é uma semente, e o motivo é o solo onde ela germina. Estudos da psicologia emocional mostram que cerca de 85% das decisões apressadas nascem da tentativa de aliviar um desconforto emocional, não de uma lógica clara. Decidimos para cessar o incômodo, não para obedecer à sabedoria. É o que acontece quando uma pessoa muda de cidade, não porque foi chamada, mas porque quer fugir da dor. Quando aceita um relacionamento não por amor, mas por medo da solidão. Quando diz, é direção de Deus, mas é apenas a necessidade de sentir-se no controle. É o erro invisível dos que buscam respostas divinas, sem permitir que Deus ilumine as intenções. É por isso que a oração verdadeira começa com rendição e não com petição. Antes de pedir, é preciso ser sondado. Antes de perguntar, Senhor, o que devo fazer? Talvez o Espírito esteja dizendo, deixe-me mostrar o que há dentro de você. Porque às vezes, o maior impedimento para ouvir Deus não é a falta de fé, mas o excesso de ruído interior. Queremos que Ele confirme o que já decidimos, mas Ele insiste em curar o que ainda não reconhecemos. Há um exercício silencioso, mas poderoso para discernir se o seu pedido vem da fé ou do medo. Primeiro, liste o que você teme perder. Coloque diante de Deus com honestidade. Senhor, eu tenho medo de ficar só. Tenho medo de falhar. Tenho medo de não ter controle. Segundo, ore dizendo, mostra-me, Senhor, se o que eu quero é teu plano ou o meu medo travestido de propósito. E terceiro, espere. Espere 24 horas antes de agir. Não porque Deus seja lento, mas porque a pressa é um disfarce da ansiedade, e o tempo é o teste da motivação. Nem sempre o que flui com facilidade é o que vem de Deus. Há caminhos suaves que conduzem ao engano, e há trilhas estreitas que levam à vida. O mito da direção que flui confunde muitos corações.
Deus nem sempre abre as portas sem resistência. Às vezes, Ele permite o atrito para purificar as intenções. O Espírito Santo não guia pela ausência de obstáculos, mas pela presença de propósito. É por isso que a oração precisa ser mais profunda que um pedido. Precisa ser uma investigação divina do coração. Imagine uma bússola. Ela só aponta o norte quando está completamente parada. Se a balançamos, a agulha enlouquece, gira sem direção. Assim é a alma diante das decisões. Quando o coração está agitado, até a bússola da fé perde o norte. O silêncio, então, é a parada necessária para que Deus alinhe novamente o ponteiro interior. A oração não é um tempo perdido, é o momento em que a agulha volta a apontar para o céu. Certa vez, uma mulher contou que orou por semanas pedindo a Deus que confirmasse sua mudança para outra cidade. Tudo parecia sinalizar a favor. Uma nova casa, um novo trabalho, um convite tentador. Ela dizia: Deus está abrindo as portas. Mas, depois de partir, percebeu que a paz ficou para trás. No fundo, não era um chamado, era uma fuga. Fugir da lembrança de um relacionamento, da dor de uma perda, da necessidade de recomeçar no mesmo lugar. Deus, em sua misericórdia, usou aquela experiência para mostrar que a vontade dele não era geográfica, era interior. Ela entendeu. O que eu chamava de direção era apenas o desejo de alívio. Há decisões que Deus não impede porque Ele quer nos ensinar. E, às vezes, a maior resposta é o silêncio que nos obriga a olhar para dentro. É nesse espaço de espera que o Espírito revela o que o medo tenta esconder. O coração humano é como um lago. Quando agitado, reflete distorcido, mas quando está calmo, reflete o céu. O problema é que queremos respostas enquanto ainda chove dentro de nós. Se o Espírito te trouxer agora alguma lembrança, uma decisão recente, um pedido que você tem feito repetidamente, pare por um instante. Permita-se reconhecer o motivo. O que você quer de fato? Obediência ou controle? Transformação ou validação? É nesse ponto que começa a verdadeira oração de sabedoria. Porque Deus não responde a palavras apressadas, Ele responde a corações dispostos. E se esta palavra está alcançando algo em você, se o Espírito está trazendo clareza e revelação, não se cale. Deixe que esta mensagem continue te acompanhando. Compartilhe esta palavra com alguém que também está em dúvida, alguém que tem buscado direção e se sente perdido nas próprias emoções. Que este canal se torne uma comunidade de discernimento e intercessão, um espaço onde corações aprendem juntos a orar antes de decidir. A oração que antecede a decisão não é uma pausa de prudência, é um ato de amor próprio espiritual. É dizer: Senhor, não me deixes confundir alívio com propósito, pressa com fé, emoção com revelação. Porque quando Deus revela o motivo, Ele transforma a motivação. E decisões guiadas por motivações transformadas são sempre seguras, ainda que pareçam lentas. Ore para discernir entre paz divina e alívio emocional. Existe uma linha fina, quase imperceptível, que separa a paz de Deus do simples alívio emocional. Elas podem parecer iguais, mas não são. O alívio vem rápido, a paz vem profunda. O alívio apaga o incômodo, a paz apaga o medo. O alívio é como uma anestesia temporária, mas a paz é uma cirurgia interior. E é exatamente por isso que tanta gente se confunde, porque o coração humano, quando ferido, busca alívio e não necessariamente verdade. A Bíblia nos lembra: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Colossenses 3,15. A paz é o juiz, o árbitro das decisões. E quando ela não está presente, ainda que tudo pareça certo, algo está errado.
Pesquisas em neurociência mostram que decisões movidas pelo prazer imediato ativam o sistema de recompensa do cérebro, o mesmo que se acende quando alguém sente euforia ou recebe uma gratificação rápida. Mas o que a ciência descreve, a fé já sabia. O alívio estimula a dopamina, mas não sustenta o espírito. O alívio é químico, a paz é espiritual. O alívio sacia o agora, a paz edifica o amanhã. Deus não oferece prazer instantâneo, Ele oferece estabilidade eterna. Quantas vezes confundimos tranquilidade passageira com direção divina? Uma mensagem positiva, uma coincidência favorável, uma conversa animadora. E pronto, achamos que é Deus confirmando. Mas há uma diferença entre o coração repousado e o coração distraído. O alívio traz silêncio emocional, mas a paz traz harmonia interior. Um é ausência de ruído, o outro é presença de Deus. Por isso, a alma precisa ser treinada para distinguir o que apenas acalma do que realmente cura. O alívio tem pressa, ele quer resolver logo, sentir bem logo, decidir logo. A paz tem raízes, ela não corre, ela cresce. Quando é Deus quem fala, a mensagem vem acompanhada de serenidade, mesmo que a resposta não seja o que esperávamos. É por isso que o Espírito Santo é comparado a um rio. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O alívio é como uma chuva repentina. Refresca, mas passa. A paz é um rio que flui, constante mesmo quando o tempo muda. Há um modo simples de perceber essa diferença. Imagine-se no futuro com a decisão já tomada. Feche os olhos, respire fundo e observe o que sente. Se for paz, haverá repouso, mesmo sem garantias. Se for alívio, haverá medo disfarçado. Ansiedade retornando quando o efeito da emoção passa. A paz permanece, o alívio precisa ser reabastecido. A paz te faz dormir melhor, o alívio apenas te cansa mais tarde. Certa vez, um homem contou que orou muito antes de aceitar um emprego. O salário era alto, o prestígio grande, as portas pareciam abertas. Ele agradeceu a Deus pelo favor. Mas nas semanas seguintes, mesmo com tudo dando certo, algo o inquietava. Não conseguia orar com descanso, não tinha alegria no novo ambiente. Ele decidiu recuar. Meses depois, soube que aquela empresa enfrentou uma crise financeira severa e muitos perderam tudo. Ele entendeu, Deus não lhe tirou uma oportunidade, lhe deu um livramento. E o sinal não foi uma voz do céu, foi a ausência de paz. A paz é o idioma de Deus. Quem aprende a escutá-la raramente se perde. Ela é o sim silencioso do céu. O problema é que vivemos num tempo que idolatra o alívio. O mundo diz, se te faz bem, é o certo. Mas a palavra diz, nem todo bem é certo. O coração pode se enganar com facilidade quando está cansado. Por isso, o discernimento é mais importante do que a pressa. O Espírito Santo não compete com o conforto emocional. Ele revela o que o conforto tenta esconder. A fé verdadeira não busca apenas sensação de paz. Ela busca comunhão com o príncipe da paz. Porque a paz não é uma emoção, é uma presença. É Cristo habitando em nós, conduzindo nossos passos, acalmando nossos impulsos. Quando Ele governa o coração, até as incertezas perdem o poder de assustar. A mente pode questionar, mas o espírito descansa. É isso que Paulo quis dizer quando chamou a paz de árbitro. É ela quem decide, quem pesa, quem aprova ou reprova o caminho. Talvez você esteja em uma fase de decisões que parecem seguras, mas por dentro há uma inquietação leve, persistente, que você tenta calar. Preste atenção nesse sussurro. A paz de Deus nunca se impõe, mas ela insiste. Ela é paciente como um rio que escava a pedra. Às vezes o Espírito não fala para te confundir, mas para te preservar.
O silêncio pode ser a forma dele dizer, ainda não. E se este momento está te trazendo discernimento, se há algo dentro de você se acalmando enquanto ouve, guarde isso. A verdadeira paz sempre deixa um rastro de reverência e humildade. E lembre-se, quando a decisão vem de Deus, ela traz consigo o selo da eternidade, uma serenidade que nem o medo consegue roubar. Que essa mensagem continue ecoando em você como um lembrete amoroso. É melhor esperar pela paz de Deus do que correr atrás do alívio do mundo. Se esta palavra tem falado com o seu coração, mantenha-se conosco. Compartilhe com alguém que está enfrentando escolhas e não sabe distinguir entre emoção e revelação. Aqui, cada mensagem é um convite ao discernimento, um farol espiritual para corações cansados. E no meio das vozes da vida, que a sua alma aprenda a reconhecer a mais doce delas, a voz da paz. Ore pedindo sabedoria situacional, não apenas respostas prontas. Há um tipo de sabedoria que não vem de cursos, nem de experiência, nem de idade. Ela vem do alto. Tiago escreveu: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Essa sabedoria não chega como um mapa completo, mas como uma lâmpada que se acende apenas para o próximo passo. É a sabedoria situacional, aquela que ensina não apenas o que fazer, mas quando e como fazer. E talvez esse seja o segredo mais negligenciado da oração. Muitos pedem respostas, poucos pedem entendimento. A mente humana busca certeza, mas Deus trabalha com clareza. Certeza é o desejo de controlar, clareza é o convite para confiar. Quando oramos apenas por respostas, reduzimos Deus a um oráculo. Mas quando pedimos sabedoria, permitimos que Ele nos transforme em pessoas capazes de discernir. É a diferença entre quem quer um mapa pronto e quem aceita caminhar com o guia. A sabedoria não é uma resposta rápida, é um relacionamento contínuo. Há uma sabedoria que nasce no silêncio da madrugada, quando as perguntas pesam mais que o sono. É ali, entre um suspiro e outro, que o Espírito de Deus começa a alinhar razão e emoção. A neurociência explica que decisões maduras acontecem quando o cérebro integra sentimento e pensamento, exatamente o que a oração faz. Ela cria uma ponte entre o que sentimos e o que sabemos. Ela acalma o impulso e ilumina o discernimento. Quando oramos com consciência, nosso espírito e nossa mente começam a conversar. Deus, em sua ternura, raramente entrega tudo de uma vez. Ele prefere ensinar sensibilidade do que dar sinais prontos, porque sinais podem ser confundidos, mas sensibilidade, uma vez desenvolvida, nos guia em qualquer cenário. Muitos oram pedindo um sinal do céu e esquecem que o Espírito Santo já habita dentro deles. É ali, nesse espaço sagrado entre dúvida e fé, que Deus trabalha. Ele molda percepções, refina sentimentos e nos treina a reconhecer sua voz em meio às vozes do mundo. A sabedoria de Deus é gradual. Elias aprendeu isso quando se escondeu em uma caverna, exausto de lutar. Ele esperava explicações, mas Deus lhe deu instruções. Vai e unge Eliseu. Simples, direto, suficiente. Deus não revelou o plano inteiro, apenas o próximo passo. E foi obedecendo a um passo de cada vez que Elias reencontrou o propósito. Assim é com todos nós. Deus não mostra o final, Ele mostra o caminho. E enquanto caminhamos, Ele revela. Há um modo de orar que se transforma em escola de sabedoria. É quando você se aproxima de Deus não com uma lista, mas com um coração aberto. Antes de dormir, feche os olhos e ore com calma. Senhor, alinha o que eu penso com o que eu sinto. Essa oração simples tem poder de reorganizar o caos interno. Enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha.
Ao acordar, muitas vezes o primeiro pensamento vem limpo, leve, puro, como um raio de luz que atravessa a janela depois da tempestade. Essa é a linguagem da sabedoria. Ela chega sem ruído, mas traz direção. A sabedoria divina não se apressa. Ela entende que até o tempo errado pode estragar um propósito certo. Há quem saiba o que fazer, mas falhe no quando. Há quem veja o destino, mas perca o compasso. Por isso, orar por sabedoria é orar por tempo, não apenas por direção. É pedir que Deus ensine o ritmo da obediência. É melhor demorar no tempo de Deus do que apressar-se fora dele. Deus não entrega mapas, ele acende lâmpadas, e cada lâmpada revela apenas o suficiente para o próximo passo. Essa é a pedagogia da fé, seguir confiando mesmo sem ver o caminho inteiro. O Espírito não fala para satisfazer curiosidades, ele fala para formar caráter. Ele transforma buscadores de sinais em portadores de discernimento. Ele muda o foco da ansiedade para a sensatez. E quando a sabedoria chega, ela muda o olhar. A vida deixa de ser um campo de decisões e se torna uma jornada de aprendizado. As pressas diminuem, os impulsos se acalmam e as respostas já não são mais o objetivo, mas o reflexo de uma mente rendida. A oração de sabedoria é uma oração que amadurece o ser. E o amadurecimento é, talvez, o milagre mais silencioso de todos. Se até aqui esta mensagem tem trazido luz e entendimento, se algo dentro de você começou a se realinhar, mantenha-se conosco. Compartilhe esta palavra com alguém que está cansado de procurar sinais e precisa aprender a discernir. Que esta comunidade continue sendo um espaço onde mentes e corações se encontram diante da sabedoria divina. Porque Deus não quer apenas te responder. Ele quer te ensinar a pensar como Ele pensa. E quando isso acontece, as decisões deixam de ser medo e se tornam confiança. Ore dizendo: Senhor, não permita que o que é bom me roube o que é teu. Há momentos em que o que parece bom se apresenta com um brilho quase divino. A oportunidade surge, as portas se abrem, o coração se anima e tudo parece perfeito demais. Mas é justamente aí que mora o perigo. O inimigo nem sempre oferece o mal evidente. Às vezes, oferece o bem conveniente. Há escolhas que não são más, apenas não são de Deus. Há caminhos que parecem certos, mas desviam do propósito. Por isso, a oração mais sábia que alguém pode fazer é esta: Senhor, não permita que o que é bom me roube o que é teu. Mateus 26:39. Registra o momento mais decisivo de toda a história da fé. Jesus, no Getsêmani, orando em profunda rendição, disse: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, o Filho de Deus ensinou a oração que diferencia maturidade de desejo. Ele mostrou que a obediência não é ausência de vontade, mas submissão da vontade. Não há fé verdadeira sem entrega. Não há direção segura sem rendição. E é nessa entrega que se revela o segredo da paz, porque o coração que se curva encontra descanso. Billy Graham costumava dizer: Deus não nos dá tudo o que pedimos, mas tudo o que pediríamos se víssemos o que Ele vê. Essa frase resume a sabedoria divina de forma sublime. Quando oramos, muitas vezes pedimos o que parece bom. Deus, porém, nos dá o que é necessário. Ele enxerga o que não vemos, conhece o que não confessamos, protege-nos do que ainda não entendemos. E às vezes, o maior ato de amor de Deus é o não que nos impede de perder o propósito em nome de um prazer temporário. Nem tudo o que reluz é bênção. O inimigo também sabe disfarçar atalhos com aparência de luz. Ele oferece soluções rápidas, promessas fáceis, caminhos amplos que exigem pouco sacrifício. Mas o Evangelho nos alerta: estreita é a porta
e apertado é o caminho que conduz à vida. Mas o bem que não vem de Deus é um desvio disfarçado. É o conforto que afasta, o sucesso que distrai, a segurança que paralisa. A oração que protege o coração é aquela que pede discernimento para distinguir o que parece abençoado do que é verdadeiramente santo. Há uma prática espiritual que transforma completamente a forma de orar. É quando, em vez de tentar convencer Deus, a alma se entrega e observa o que sente. A oração se torna um espelho. Senhor, se isso for teu, me dá leveza. Se não for, me mostra a resistência. O coração, quando alinhado com o espírito, reconhece o toque da paz e o peso da dissonância. Porque quando algo vem de Deus, o interior se aquieta. Mas quando vem apenas do desejo, algo dentro de nós se agita, mesmo que a mente tente justificar. Entregar não é desistir, é alinhar a frequência da alma à direção divina. É sair do controle sem perder o rumo. O mundo ensina que entregar é perder. O reino revela que entregar é amadurecer. A verdadeira rendição não é derrota, é confiança em movimento. Quando dizemos, faça-se a tua vontade, abrimos espaço para que Deus opere no invisível. Ele fecha portas que não sustentariam o futuro e abre caminhos que só a fé enxerga. A oração de entrega é a mais poderosa de todas, porque nela o eu morre e o propósito nasce. A imagem de um barco solto no mar ajuda a entender essa entrega. Um barco que solta o leme não está perdido, está confiando no vento. Ele não decide a direção, apenas se move conforme a força que o conduz. Assim é o coração rendido. Não precisa saber para onde vai, porque confia em quem o guia. O Espírito Santo é esse vento que sopra com precisão. E quando ele sopra, até o desvio vira aprendizado. Há uma beleza oculta nas respostas negadas por Deus. Às vezes, o não dele é o alicerce de um sim mais profundo. Quando oramos pedindo algo e Deus retém, não é rejeição, é preservação. Ele nos poupa de um futuro que o coração ainda não suportaria. Ele nos livra de vitórias que trariam ruína. É por isso que a oração madura pede, Senhor, se isso me afasta do teu propósito, desfaça, mesmo que doa. Porque a dor de perder o que não é de Deus é infinitamente menor do que o vazio de viver longe da vontade dele. E há algo sagrado que acontece quando uma pessoa aprende a orar assim. A vida deixa de ser uma sequência de frustrações e passa a ser uma história de confiança. As perdas já não parecem castigos, mas ajustes. As demoras já não soam como desinteresse, mas preparo. Tudo se torna aprendizado e a alma descansa. A pessoa que entrega passa a ver a mão de Deus até nos atrasos e compreende com humildade e reverência que nenhuma bênção vale a pena se custar a presença dele. Se esta mensagem está te conduzindo a essa entrega, se você sente que o Espírito Santo está pedindo rendição e confiança, receba este momento como um convite. Aqui, neste espaço de fé e comunhão, cada palavra é uma semente de amadurecimento espiritual. Que o teu coração aprenda a orar não apenas por respostas, mas por vontade transformada. Porque no fim, o que realmente importa não é o que conquistamos, mas o que nos tornamos enquanto esperamos. E quando o coração aprende a dizer, Senhor, não permita que o que é bom me roube o que é teu, o céu sorri, porque ali nasce a obediência que move montanhas. As decisões certas nascem quando o ego se cala e o espírito assume o leme. Há um instante na caminhada da fé em que as palavras se tornam pequenas demais para o que o coração entende. É o momento em que o crente, depois de tantas tentativas, descobre que não é na força, nem na pressa, nem no entendimento humano que as decisões certas nascem. Elas brotam no silêncio. É quando o ego finalmente se cala e o espírito assume o leme.
Billy Graham dizia: quando a vontade humana se curva, o caminho divino se endireita. Essa frase carrega o segredo de todas as escolhas sábias: render-se. Render-se não é desistir, é confiar que há uma mente maior guiando os nossos passos, mesmo quando não compreendemos o trajeto. A. W. Tozer escreveu: Deus não guia os apressados, Ele conduz os rendidos. Há uma diferença profunda entre quem corre em busca de respostas e quem caminha em confiança. O apressado tenta entender Deus, o rendido tenta conhecê-lo. E é nesse conhecer que o Espírito começa a moldar o discernimento. Ele ensina que nem toda dúvida precisa ser respondida, que nem toda porta precisa ser aberta, e que o tempo dele nunca chega atrasado. O Espírito Santo não acelera os impacientes, ele aquieta os confiantes. Orar antes de decidir não é superstição, é sabedoria. É alinhar o coração à frequência da eternidade. Cada vez que você ora, o Espírito reposiciona o teu olhar. Aquilo que parecia urgente perde o peso, e o que parecia pequeno revela-se essencial. A oração muda o campo de visão. O que era problema se transforma em aprendizado. O que era confusão se transforma em clareza. É o momento em que o interior se reorganiza para que o propósito floresça. Toda decisão feita em paz é fruto de rendição, não de controle. A paz é o sinal da presença divina na escolha. A pessoa que aprendeu a esperar já venceu metade da batalha espiritual. Porque a paciência é o terreno onde a fé amadurece. É ali, no silêncio da espera, que o Espírito fala mais claramente. Deus nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. Ele trabalha nas pausas, nos atrasos, nas esperas que tanto nos desafiam. E é nessas pausas que Ele prepara o coração para o futuro que pedimos, mas ainda não estamos prontos para viver. Antes de qualquer decisão, há uma oração que deveria ser o ponto de partida. Senhor, muda-me antes de mudar as circunstâncias. Essa simples frase carrega poder. Porque, no fundo, o que nos afasta da vontade de Deus não é o cenário, é o coração desalinhado. Quando o Espírito transforma o interior, o exterior se ajusta naturalmente. A verdadeira oração não é sobre controle, é sobre transformação. E toda transformação começa quando o ego se cala para que o Espírito fale. O tempo gasto em oração nunca é perda. É o intervalo sagrado em que Deus trabalha enquanto nos amadurece. É nesse tempo que o coração se fortalece e os olhos se limpam. É ali que as decisões ganham clareza. Não porque Deus revelou todos os detalhes, mas porque a alma aprendeu a confiar mesmo sem entender. A fé não precisa ver para obedecer. Ela obedece e então vê. A oração é a lente que devolve nitidez àquilo que o medo turvou. As decisões mais sábias não são as mais rápidas, são as mais rendidas. Elas nascem do encontro entre o amor e a obediência. O amor confia, a obediência espera. A pressa do homem produz ansiedade, mas o tempo de Deus produz fruto. Quando o Espírito assume o leme, até o que parecia perda se revela desvio do perigo. Ele transforma atrasos em livramentos e nãos em pontes para algo maior. A alma rendida não teme o futuro, porque sabe que o comandante nunca erra a rota. É preciso coragem para esperar, mas é na espera que Deus prova a fé. Ele não testa para punir, ele testa para consolidar. Cada vez que você espera nele, sua raiz aprofunda. E quanto mais fundo vai a raiz, mais firme se torna a árvore. É por isso que os que esperam no Senhor renovam as forças, porque aprendem a extrair energia não das circunstâncias, mas da confiança. Esperar é um ato de amor, e amar a vontade de Deus é o início de toda sabedoria. Há um descanso que só existe em quem ora antes de agir.
É o descanso de quem sabe que, se Deus está no controle, até o silêncio dele tem propósito. É o repouso de quem confia na direção invisível do Espírito. As decisões certas não são apenas lógicas, são espirituais. Elas brotam da sintonia entre o coração e o céu. Quando oramos, o Espírito se torna bússola, o tempo se torna aliado e a fé se torna caminho. É assim que a vida se reorganiza, um passo de cada vez, sob a direção divina. Quando você ora antes de agir, Deus age antes de você decidir. E tudo muda. A estrada se endireita, o coração se acalma, a fé se expande. A vontade humana se curva e o plano divino se revela. A oração transforma o incerto em esperança, o medo em confiança, o amanhã em promessa. E é nesse ponto que o céu e a terra se encontram, no coração que ora não para mandar, mas para ouvir. Oração. Pai amado, neste instante nos curvamos diante da Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito nos ensine a silenciar o ego e ouvir a Tua voz. Sonda-nos, Senhor, e revela as motivações escondidas. Purifica o que é vaidade, acalma o que é ansiedade, fortalece o que é fé. Que cada decisão que tomarmos nasça da Tua paz e não da nossa pressa. Que aprendamos a orar não por respostas, mas por transformação. Senhor, muda-nos antes de mudar o caminho. Faz-nos enxergar com Teus olhos e desejar apenas o que Te agrada. Que a Tua sabedoria nos guie, que a Tua paz seja o árbitro em nosso coração e que a Tua vontade prevaleça sobre todos os nossos planos. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou com você, se tocou seu coração e trouxe luz sobre o tempo de decidir, não caminhe sozinho. Este canal é uma casa espiritual para corações que buscam discernimento, consolo e fé. Faça parte dessa comunidade de intercessores e buscadores da presença de Deus. Aqui, cada mensagem é uma semente, cada oração é um encontro e cada comentário é uma confissão de esperança. Junte-se a nós, compartilhe esta palavra e mantenha viva a chama da fé que aprende a esperar. Porque Deus ainda fala e Ele continua guiando os que escolhem ouvir antes de agir.